Pois é, pessoal, vocês devem saber o que é indulto, né? Indulto é um perdão. Lembra que o Bolsonaro quis conceder um indulto ao Daniel Silveira? Pois é. Os ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitaram. Disseram que não é possível dar indulto ao Daniel Silveira. Agora, o Flávio Bolsonaro articula para que Bolsonaro receba o indulto presidencial. Os ministros do Supremo já até se manifestaram sobre isso. Agora, o mais impressionante é que o Barroso confirmou e reafirmou a possibilidade de indulto a condenados. Será que o Bolsonaro vai ser beneficiado por isso? Será que a quem caberá esse indulto por parte dos ministros do Supremo? Né? A quem eles reconhecerão? Pois é, a gente vai falar sobre isso. Já pensou, né? Tarcísio, ou Caiado, ou Eduardo Bolsonaro, ou Michele Bolsonaro se tornando presidente da República, dando indulto ao Bolsonaro, e qual seria a manifestação do Supremo Tribunal Federal? Vamos falar sobre essa decisão que foi dada há 2 dias atrás pelo Barroso, que abriu um precedente de indulto. O que você acha que pode acontecer nisso, hein? Vamos lá, hoje é dia 22, domingão. Esse é o nosso segundo editorial do dia e a gente está aqui para falar sobre muita coisa que está rolando. O governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, desagradou muito o eleitorado. Pois é, quis agradar o STF e Silas se lascou bonito, porque o povo está descendo de pau em cima do Caiado. Outra matéria que a gente vai discutir também do Conexão Política é: o Lula tem mais um presentinho para você. Lembra que o grosso ia entrar, companheiro? Pois é, depois da MP da taxação, que enfiou um monte de imposto em você, o bonitão, o homem, uma alma mais honesta desse mundo, quer enfiar mais imposto em você. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Agora, aconteceu um caso polêmico demais. Você está sabendo que o Donald Trump entrou na guerra oficialmente agora contra o Irã. O primeiro editorial eu falei só sobre isso. E aí, alguns números já começaram a ser apresentados, como, por exemplo, foram mais de 400 mortes e 3 mil feridos lá no Irã, desde o início do conflito. Uma jornalista da Globo chocou o mundo, dizendo que lá em Israel é um absurdo, porque só aconteciam umas mortezinhas. Isso foi um incêndio, tá todo mundo detonando não sei se eu chamo de jornalista, né, da Globo News, mas a pessoa que falou isso. Inclusive, nós vamos falar de algumas questões internacionais aqui também, né? Para essa turma, peito de pombo, que fica defendendo ataques islâmicos por aí, nós vamos falar sobre um caso gravíssimo também que aconteceu. E como essa turma age. E vamos falar, né, da comunidade LGBT defendendo o Estado Islâmico. Pode isso, Arnaldo? Não. Você vai entender o tamanho da bronca que nós vamos discutir nesse editorial aqui. Então vamos lá. Não esqueça de se inscrever no canal. É muito importante, tá? Inscreva-se no canal. Bora fomentar a família aqui do nosso canal, que a gente quer trazer sempre informação com relevância, com qualidade para você. E também compartilha, né? Manda no grupo da família lá. Manda pro seu amigo petista e fala: ô, Pete Pombo, assiste esse trem aí, tá? Faz isso aí só para implicar o cara, tá bom? Pode ser? Então vamos para cima, bora começar de matéria. É o seguinte, pessoal. Indulto presidencial. O que é um indulto? Nada mais, nada menos do que perdão. Ou seja, é uma prerrogativa que a Constituição da República dá, que o presidente da República pode dar um indulto, um perdão a qualquer pessoa. Tanto é que ali nos Estados Unidos, o Joe Biden deu o perdão para o seu próprio filho. Olha que coisa. Aqui, a Dilma Rousseff já usou isso aí também. Agora, o Bolsonaro deu o indulto presidencial ao Daniel Silveira. Você lembra disso? Deputado que foi preso por opiniões, mesmo sob o manto da imunidade parlamentar. É um absurdo, né? Absurdo. Os deputados têm imunidade pelas suas palavras, opiniões e votos. Na prática, quer dizer que o parlamentar, ele não fala por si, ele fala pela população que o elegeu. Então, ele não pode ser criminalizado, ele não pode ser responsabilizado por aquilo que ele fala. Pelo menos é o que está na Constituição. Na prática, o STF foi lá e mandou o cara a 9 anos de chilindró, cana, cadeia.
e absurdo. Inventaram, coisa que não existe na lei, um tal de flagrante eterno. Se você grava um vídeo e esse vídeo, então, você falou que não devia, mesmo que você seja um deputado, você vai pro cilindro. O Bolsonaro deu indulto. Por quê? Porque é absurdo, é ilegal, é imoral essa prisão do Daniel Silveira. E o Bolsonaro deu indulto. Você deve lembrar, essa matéria aqui é de 4 de maio, tá? STF tem maioria para anular indulto ao ex-deputado Daniel Silveira. 4 de maio de 2023, tá? Logo que o Lula entrou. 6 votos consideraram que o ex-presidente Bolsonaro agiu com desvio de finalidade ao conceder o indulto. O julgamento prosseguirá na quarta-feira, ou seja, é uma aberração jurídica o que aconteceu. É uma prerrogativa única e exclusiva do presidente da República dar indulto para quem ele quiser, né? Se não era para ser assim, para que a Constituição falou assim? Para que o Constituinte escreveu assim? Afinal, para que Constituinte se a gente tem um STF que interpreta da forma que ele bem entende, mesmo que o texto seja literal da Constituição? Mas vamos lá. O Flávio Bolsonaro está articulando e há uma coisa aqui que está, inclusive, os apoiadores do Bolsonaro estão questionando muito o Bolsonaro. Tá? Presta atenção. O Flávio Bolsonaro disse que o Bolsonaro vai apoiar quem assumiu o compromisso de dar um indulto para o Bolsonaro. Então, se o Tarcísio assumir a responsabilidade de quando se tornar eleito, falar, olha, eu vou dar anistia para o Bolsonaro, vou dar indulto para o Bolsonaro, o Tarcísio pode ser candidato. Ou se o Caiado assumir isso também, pode ser o Caiado. E aí tem muita gente falando, mas peraí, o Bolsonaro tá pensando no umbigo dele, tem que pensar na população. Vai que o cara é ruim, só porque vai dar um indulto, o cara vai apoiar ele? Tá errado esse trem aí, né? Pois é, tem muita gente criticando, tem outros que tá falando, quer saber, o Bolsonaro tá mais do que certo. Ele vai pôr esse como um requisito a mais. E a sua opinião? Bolsonaro tá certo ou errado nisso? Política. Ministros do STF minimizam pressão de Flávio por indulto a Bolsonaro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal dizem avaliar que os principais políticos de direita que disputam a bênção de Jair Bolsonaro para a disputa à presidência da República não concederiam indulto ao ex-presidente após uma eventual condenação do político por crimes de Estado. Olha só, segundo os ministros do STF, vão dar um tumé no Bolsonaro. Os ministros do STF falaram para os blogueirinhos aí da militância da grande mídia, que recebem um Pix em dia, disseram o seguinte, não, relaxa, qualquer um de direita, que entrar, vai falar que vai dar um indulto no Bolsonaro, na hora do pega pra capar, nós vamos pressionar ele e não vai adiantar, não vão dar indulto nada, o Bolsonaro vai ser feito de trouxa, vai apostar em alguém que vai dizer que vai dar indulto, depois que entrar, não é bem assim, não vai ter indulto, não é assim que funciona. Não vão aceitar. E se aceitar, e se cumprir, já vai ser casadinho. O STF já falou, não. E não importa, se der indulto pro Bolsonaro, a gente declara inconstitucional. Não sabem como, não sabem por quê, não sabem de nada, mas já declararam inconstitucional. Isso é violação da lei, vocês sabem, né? Ministro nenhum pode falar sobre algo que ainda poderão julgar. Ainda mais dando um parecer contra um adversário político, já no sentido, é ele, contra ele, a gente tira tudo. Pois é. Além de tudo, o Flávio Bolsonaro deu uma pérola. Você sabia que o Flávio Bolsonaro falou, não, nós temos que aprovar uma anistia, temos que dar anistia aos ministros do STF também. Isso aí gerou uma revolta. Inclusive, o Flávio Bolsonaro agora entrou na mira da militância e do próprio STF. Olha só, matéria do ICL Notícias. Left People, tá? Extrema esquerda. Flávio defende golpe se futuramente o STF não aceitar indulto ao Bolsonaro. A gente está falando de possibilidade de uso da força, diz o senador em caso de o STF considerar um indulto inconstitucional. Em entrevista publicada nesse domingo na Folha de São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro disse que um candidato a presidente apoiado por Jair Bolsonaro deverá garantir a concessão de indulto ao ex-presidente, caso ele seja preso por decisão do Supremo Tribunal Federal, por tentativa de golpe de Estado. Mas que isso? Caso eleito, o futuro presidente bolsonarista deverá garantir que o indulto seja cumprido, mesmo que o STF considere inconstitucional, ou seja, mesmo com o uso da força. Olha, cá entre nós, o que o Flávio Bolsonaro disse foi, não,
Se um indulto for dado e o STF rejeitar, o presidente da República vai ter que peitar o STF, dizendo que o STF errou. Tá, automaticamente já começou a militância a falar que agora o Flávio Bolsonaro pode responder por um futuro golpe ou incitação a um golpe futuro, caso um cara de direita ganhe, caso ele dê indulto para o Bolsonaro e caso o STF declare inconstitucional, o golpe já está planejado. Falou o quê? Falou sobre golpe, falou besteira o Flávio Bolsonaro. Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque agora podem dizer que o Flávio Bolsonaro está instigando um golpe, igual estão fazendo com o golpe tabajara do Bolsonaro. Teve até ex-ministro do STF que já se manifestou. O Celso Mello, ex-ministro, disse que golpismo é advogado explicitamente pela família Bolsonaro. Ao falar em uso da força para manter eventual indulto concedido ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em caso de vitória da direita nas eleições de 2022, o senador Flávio Bolsonaro advogou explicitamente o recurso ao golpismo. A avaliação é do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, o Celso Mello. Ou seja, o Flávio Bolsonaro pode responder por um golpismo futuro caso, né, um cara de direita ganhe e ofereça indulto para o Bolsonaro. Deu para vocês entenderem o tamanho do bagulho, né? O tamanho do negócio? Agora, é o que aconteceu também com o tal golpe tabajara aí, né? É o seguinte, a Bela Megali já tinha feito uma matéria dizendo o seguinte, ó, a Malu Gaspar, desculpa. O candidato de direita em que Bolsonaro aposta para garantir um indulto. Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas já assumiu o compromisso que, se eleito for como representante da direita, dará o indulto ao Bolsonaro. Vamos lá. O STF já disse que o indulto não pode, que o Daniel Silveira não tinha direito, que o indulto presidencial não poderá ser aplicado ao Bolsonaro, independente de quem seja, independente do porquê, eles vão declarar inconstitucional, afinal, eles odeiam o Bolsonaro. Agora, ontem o Barroso surpreendeu todo mundo numa decisão. E o STF reafirmou que condenados podem ter direito ao indulto presidencial, sim, desde que não usem camisa verde e amarela e nem coloquem Bíblia embaixo do sovaco. Para ter um indulto presidencial, você precisa ser uma pessoa um pouco mais carinhosa. E que tal o traficante? Pois é, dá uma olhada nessa matéria do Juris News. O Supremo Tribunal Federal reafirmou em julgamento no plenário virtual seu entendimento de que condenados por tráfico privilegiado de drogas podem ser beneficiados com indulto presidencial? Sim. A decisão estabelece um precedente vinculante para todas as instâncias da justiça no país, ao ter repercussão geral reconhecida no tema 1400. O caso analisado foi um recurso do Ministério Público de São Paulo que pedia anulação do indulto concedido a um homem condenado por tráfico, mas numa modalidade mais branda, é o que a gente chama de tráfico privilegiado. No Brasil, né, isso devia estar escrito na bandeira. No lugar de ordem e progresso, tinha que estar escrito tráfico é privilegiado, né? Afinal, é o que o Brasil se tornou, né? O MP, parabéns ao Ministério Público, argumentava que a Constituição veda o benefício para o tráfico de drogas sem fazer distinções. Acabou de abrir um precedente aqui de que, no tráfico privilegiado, não se considera isso como um crime hediondo. E aí, cabe o indulto presidencial. Dá pra gente falar que há interesse ou desvio de finalidade do presidente que dá indulto para traficante? Não sei. Qual que é a sua opinião? Então, resumindo o negócio, para tráfico privilegiado, para traficante o indulto pode. E para deputado que fala besteira? Esse não. E para ex-presidente que pode receber um indulto de outro presidente? Esse também não. Os traficantes são pessoas melhores. Óbvio. Vamos lá, pessoal. E por falar em indulto, esse aqui prometeu o indulto para o Bolsonaro. Mas será que leva? Cara, é entre nós. Eu sei que esse negócio de político é meio que igual ao time de futebol, né? Virou isso. Eu gosto desse aqui, gosto daquele. Só que tem alguns que levam isso ao pé da letra. Não fala do meu político de estimação, senão eu te quebro, não é? Tem gente que é assim. Eu não sou assim, não. Pra mim, político é gente que tá lá e quando faz o certo, não tá fazendo mais do que a sua obrigação. Então eu não babo ovo em cima de político, não. Esse cara aqui, eu gosto dele. Ele fez uma coisa em Goiás
que, sinceramente, né, meus pais moram em Goiás, eu tenho casa em Goiás também, então quando eu não estou no Uruguai, eu estou em Goiás, e uma coisa é certa, a sensação de segurança em Goiás é grande, tá? O que eu mais estou vendo quando eu chego em Goiás é galera do Rio, é galera de São Paulo mudando para Goiás por causa da segurança. É sério, cara. Então, nesse ponto ele é positivo? Positivo pra caramba. É um requisito que eu ia apostar num presidente? Sim. Mas o cara dá umas papagaiadas, os caras dão uma vacilada. Pelo amor de Deus, olha que papelão isso aqui. Caiado agrada o STF e irrita os conservadores. O que ele quer com isso? Vamos lá. Matéria do Opinião Goiás. A entrega de títulos de cidadania goiana ao Gilmar Mendes, Dias Toffoli e ao Procurador-Geral da República colocou o governador Ronaldo Caiado no centro de uma crise silenciosa. Silenciosa o caramba, tá todo mundo xingando o cara, tá todo mundo revoltado. Tá achando que a gente é otário? Ah, para, né? Nos bastidores da política goiana, a dúvida é uma só. Por que um pré-candidato que busca o apoio da direita homenageia figuras que representam o oposto ideológico de seus possíveis eleitores? O gesto foi institucional, mas a repercussão foi política. Durante a Agrovem, que é um reduto conservador de um evento simbólico do agro, o mal-estar foi claro. Lideranças e apoiadores da direita viram na homenagem um abraço simbólico ao judiciário, em pleno ano pré-eleitoral. Estratégia ou incoerência? O Caiado evita bater de frente com o STF, ignora temas caros à direita, como a anistia aos presos do 8 de janeiro, se aproxima do Gustavo Gaia, mas não está convencendo. A base não. Pois é, não está mesmo. Tá? Então, assim, é preciso muito mais do que isso para ser um candidato à presidência viável. Vem cá, responde para mim. Você votaria no Caiado ou não? Eu só votaria no Caiado, nesse caso, se fosse contra o Lula. Mas cá entre nós. Tá vacilando pra caramba, né? Mas o Tarcísio não é diferente também, não. Assim, tem muito governador de direita bom pra administrar, pra fazer as coisas, mas o discurso de direita, né, sobre um dos maiores maus que assolam o Brasil, não tô vendo nenhum abraçar esse discurso. Nenhum mesmo, tá? Vamos lá. Prepara. Hoje é domingão, amanhã, segundona, acorda cedo, vai chegar mais presente do papai Lula pra você. O grosso tá entrando, tá? Ou seja, mais imposto, mais imposto, mais imposto, mais imposto, mais imposto. É por isso que, ó, eu recomendo isso aqui, ó. Seja residente fiscal, saia fora do Brasil. Lá no Uruguai, quem tem renda estrangeira não paga imposto. Vale a pena, tá? Mas dá uma olhada nesse trem aqui, tá? Vai piorar. Calma que vai piorar. Após a MP da taxação, ó, medida provisória que aumentou uma renca de imposto, que aumentou vários impostos de uma vez só, governo Lula prepara mais tributações. É presente para você. O presidente Lula voltou a defender aumento de impostos promovidos pelo governo federal, sobretudo os que miram a mudança de alíquotas do IOF. Em entrevista ao podcast Mano a Mano, Lula afirmou que os ajustes são legítimos e que não pretende recuar diante da pressão do Congresso. Abre aspas, o IOF do Haddad não tem nada demais. Então essa briga nós temos que fazer, não dá para ceder toda hora, disse o presidente ao justificar que os aumentos anunciados pela sua equipe econômica, liderada pelo ministro Haddad, são bons. O IOF é um imposto de caráter regulatório. Na maior parte dos países, não possui fins arrecadatórios relevantes. No Brasil, as mudanças na alíquota não têm sido alvo de críticas parlamentares da oposição e até parte da base da governista, né? Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para assustar, né, esse decreto do Lula. Agora, internamente, aliados do governo admitem que os próximos passos do Palácio Planalto devem girar em torno de novas taxações. A avaliação nos bastidores, vou até colocar na tela para vocês verem que eu não estou mentindo, parece piada de mau gosto, mas não é. Ó, internamente, aliados do governo admitem que o próximo passo do Palácio Planalto deve girar em torno de novas taxações. A avaliação nos bastidores é que o executivo deve intensificar a defesa por medidas que ampliem a arrecadação, com a justificativa de atender às demandas fiscais e cumprir as metas estabelecidas pela equipe econômica. Meta, né, igual a Dilma.
Você põe uma meta, você não alcança a meta, você dobra a meta e meta imposto no coitado brasileiro. Se lascamos, né? Mas se lascamos bonito, né? Fazer o quê, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho da guerra do Irã, tá? Mas vamos falar do Brasil. Irã, Brasil, o que tem a ver? Calma, você vai entender. Olha só, a guerra do Irã já está começando a deixar impactos, né? Já tem mais de uma semana. Mais de 400 mortos e 3 mil feridos desde o início dos conflitos. O porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Hossein Kemapur, informou nesse sábado que o conflito entre Israel e Irã, iniciado no dia 13 de junho, resultou na morte de mais de 400 pessoas, além de 3.056 feridos no Irã, né? Meu amigo, guerra. Guerra é trágico, é morte, né? É uma lástima, né? Pessoas mortas no Irã, pessoas mortas em Israel, é uma lástima. A gente não tem que banalizar nem de um lado e nem de outro. Só que é o seguinte, nós realmente preocupamos com a questão humanitária, né? Ou seja, o ser humano como um todo, a gente torce que isso acabe logo. Só que a gente não é passador de pano para babão, não, tá? Terrorista, esses caras que cortam a cabeça de criancinha, que queimam a criancinha, para mim, tem que se mesmo, né? Tem que se lascar. Agora, dá uma olhada na vergonha que foi isso. Jornalista da Globo questiona por que mísseis do Irã só matam alguns e gera revolta na web. Só umas mortezinhas. Lá em Israel, não, devia matar mais, só umas mortezinhas. Gente, é deplorável, né? Dá uma olhada no trecho aqui. Só uma palavra para essa emissora suja. Canalhas, 1000 vezes canalhas. Foi uma publicação do deputado Coronel Crisóstomo, que é o seguinte, eu muitas vezes me isento de falar mal, mas essa turma passa dos limites. Uma fala abjeta dessa jornalista. Tenham meu repúdio, né? Tenham vergonha, meu repúdio a esta fala. E cá entre nós, que deplorável. E os mísseis de Israel destroem Gaza, né? Matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção às estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Vocês ouviram isso? Pelo amor de Deus. Aqui, em momento algum, você verá o STF se manifestando aqui falando, não pode fazer isso é um absurdo. Se explique em 48 horas, isso não acontece, não. O Jeffrey Chiquini, advogado, né, ele falou o seguinte, riu da morte dos israelenses. Vocês viram o pronunciamento dessa que se diz defensora da vida? Vejam isso. Que os mísseis de Israel destroem Gaza, né? Matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção às estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Tá rindo do quê, mulher? O que tem graça? Viu graça onde? Mortezinha? Só 23 feridos? Você não é a defensora da vida? A paladina da defesa dos inocentes? Tá rindo da morte de inocentes? Essas pessoas que perderam a vida, esses feridos que você está rindo, são inocentes. São pessoas que não têm nada a ver com essa guerra. São pessoas como você,
São pessoas como nós, quer dizer, como você não, né? Não dá para colocar você nesse balaio. São pessoas como nós que tivemos o desprazer de ouvir essa sua fala xenófoba, sua ridícula. Queria ficar famosa? Pois conseguiu. Tá famosa agora. Gente, vamos lá, pessoal. É nessas horas que eu me sinto orgulhoso de ser só um merdinha. Só um Zé Ruela aqui, que pegou uma câmera, aprendeu a usar o OBS. Eu nem tenho equipe, tá? Eu sou um Zé Ruela que gravo aqui da minha casa, do meu celular, do meu computador e trago conteúdo para vocês. Vocês acham que eu tenho uma equipe aqui? Não tem nada disso. É eu, meu computador e pronto. E eu não sou jornalista. Mas é nessa hora que eu tenho um orgulho de não ser jornalista. Porque se isso aqui é jornalismo, eu vou ser sincero com vocês. Que bom que eu não sou jornalista. A vantagem é que a gente vê pessoas como Ana Paula Henkel, Boris Casoy, gente que faz jornalismo de verdade e orgulham o pessoal que é da profissão, né? Mas assim, a que nível deplorável, que coisa, né? Que coisa mais, assim, deplorável. Olha só, eles ignoram o que acontece de verdade. O pessoal que defende esses extremistas islâmicos são uma vergonha para o mundo. Dá uma olhada nisso aqui. Essa é a matéria oficial, da Guiame Oficial, tá? Bebês foram queimados em ataque islâmico que matou 200 cristãos na Nigéria. Não, eu vou ler para vocês isso aqui. Ó. Bebês foram queimados durante o ataque islâmico que matou 200 pessoas, a maioria cristãos, na Nigéria no último final de semana. Ninguém tá falando sobre isso. É gente que não importa. Deixa matar. Não. O pessoal da Nigéria é cristão. Então deixa os islâmicos matarem lá, que eu não vou me preocupar com isso. Né? É só uma mortezinha. Vá a merda. Desculpa, gente. Extremistas islâmicos fortemente armados invadiram Yelwata, uma comunidade agrícola no município de Guma, no estado de Benue, entre sexta-feira e sábado. Eles incendiaram casas, massacraram os moradores. O jornalista Michael Oded James, do jornal Truth Nigeria, né, que tem noticiado a perseguição no país africano, relatou que os terroristas Fulani incendiaram casas e abrigo enquanto as pessoas dormiam. Famílias inteiras foram mortas, incluindo bebês. Os militantes incendiaram suas casas enquanto as pessoas dormiam e atacaram com facões qualquer um que tentasse fugir, revelou Michael. Eles trancaram algumas pessoas e depois os encharcaram com gasolina e depois incendiaram. Os bebês foram queimados juntos. Ele classificou o ataque como um massacre genocida contra a comunidade cristã local. Somos cerca de 6 a 7 milhões de nigerianos vivendo em Benue e mais de 97 deles são cristãos. Eles são batistas, são metodistas, são católicos, disse. O ataque mortal aconteceu em Yelwat, uma vila agrícola que acolhe pessoas deslocadas internamente que fugiam de ataques anteriores de jihadistas Fulani em cidades vizinhas. Segundo o relatório da organização Ajuda à Igreja que Sofre, ACN, durante a ação os terroristas tentavam invadir a igreja de São José, onde viviam 700 pessoas. Eles ainda usaram combustível para incendiar as portas do alojamento dos deslocados, antes de abrir fogo no local onde mais de 500 pessoas estavam dormindo. Uma testemunha ocular contou ao Genocide Watch que 40 extremistas armados invadiram a aldeia em motocicletas gritando "Alá é grande" e atirando em pessoas. Abre aspas. Eles cercaram Yelwat, falando Alçá e Fufud, e começaram a massacrar pessoas, principalmente mulheres, crianças e famílias deslocadas que pensavam ter encontrado segurança aqui, denunciou Milton Matias, um líder juvenil local. Abre aspas. Ainda estamos encontrando corpos nos arbustos. O núcleo e o número de mortos está aumentando a cada hora, acrescentou. Abre aspas. Luto. Quem quiser, pesquise, né? Guia-me. Oficial. Tá aí publicado. Você não vai ver, nunca,
Nenhum ativista da esquerda que fica aí falando de genocídio. Não vai não, vai não. Dá uma olhada nessa matéria do BBC Brasil. Gays palestinos fogem para Israel em busca de segurança. Muitos palestinos homossexuais estão arriscando suas vidas ao cruzar a fronteira dos territórios ocupados com Israel, onde acreditam estar mais seguros. Lá, eles são acolhidos. Só para encerrar, né? Com essa matéria, com essa imagem, com essa foto. Aí vocês me dizem se essa turma tem coerência ou não tem coerência, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A que nível chegaram? É engraçado que esses militantes, nenhum deles foge para viver na Palestina, para ajudar lá, né? Pelo amor de Deus, é revoltante, né? Desculpa ter estragado seu almoço, né, com as notícias que a gente traz para vocês, mas estão de sacanagem, né? Pensam que a gente é idiota. Sei lá, eu já tô começando a acreditar que a gente é idiota mesmo. Pelo amor de Deus. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos, né? Que nunca falte a humanidade no seu coração, como a esses jornalistas militantes que falam só da mortezinha de Israel. Vergonha, vergonha, meu repúdio. E se esse vídeo representou você, não deixa parado, não. Compartilhe esse vídeo para as pessoas para que elas possam saber o que acontece de verdade, quem é a Globo, o que eles fazem, o que esses militantes fazem, né? Precisa de gente que não é jornalista para mostrar o que esses jornalistas estão fazendo. Brincadeira. Meu repúdio à Globo News.